Vibe Mundial FM. E hoje nós vamos falar de Deus. Olha isso, né? Como assim falar de Deus? Sim, qual é a sua concepção de Deus? Cada um tem uma ideia ou acredita de alguma forma que foi ensinado a entender a sua maneira. Por isso é muito importante respeitar a ideia que cada pessoa foi formando desde a sua concepção, ensinado a compreender, lembrando que cada um de nós é um universo inteiro em si, de pensamentos, sentimentos, emoções positivas ou negativas, percepções sensoriais diversas, expectativas, projeções e tantas circunstâncias que abrangem a nossa existência. Nós herdamos muito da ideia da mitologia grega de Zeus. Zeus é um homem severo, de barbas brancas e longas, lá no céu, olhando por nós e nos punindo o tempo todo. Esses mitos e essas ideias vão se enraizando no nosso consciente coletivo até se tornar quase uma realidade. Tanto que algumas religiões pregam que Deus está punindo os seus filhos o tempo todo, olhando lá de cima, sob a pena da punição mais grave que é ir para o inferno. Mas se você for bonzinho e fizer tudo certinho, aí vai para o céu. Isso gera um conflito tão grande em algumas pessoas que passam a ordenar as suas vidas com base na ideia de que são pecadoras ou que estão pagando pelos erros da humanidade. Tanto que quando algo de errado ou negativo acontece em suas vidas, aceitam como se fossem merecedoras dessa punição. Outras pessoas cultuam esse sofrimento como se igualando ao seu representante de Deus, pois assim terá, após a morte, o seu merecido lugar no céu. O conceito religioso de céu e inferno foi durante muitos séculos determinante para doutrinar a sociedade, para trazer em outras imposições que foram muito importantes para preservar a família e, consequentemente, organizar a sociedade. Hoje, nossa realidade é muito diferente. Novos costumes, novas sociedades, estamos em processo de transformação tão rápidos, nunca antes presenciados na história da humanidade. Nosso conceito de família mudou, nossa sociedade mudou, nossas ideias e percepções também mudaram. Todas essas transformações trazem sérias consequências aos nossos vínculos. Ao mesmo tempo que esperamos ter a família perfeita, enraizada pela ideia pré-concebida de ideal pelos nossos avós e pais, muitas vezes, também temos que lidar com a realidade de que os pais podem estar separados e ter muitas vezes que conviver com irmãos de outros relacionamentos e ainda assim ser a família. A família moderna é totalmente diferente daquilo que aprendemos a identificar como padrão. Hoje não existe mais padrão, mas nosso inconsciente pode não compreender e buscar o tempo inteiro corrigir, seja através da culpa, que pode gerar autopunição, ou da excessiva tristeza, que pode gerar desistência ou dependência. Todos esses conflitos de ordem emocional, interna ou externa, afetam o equilíbrio do sistema familiar. Assim, como todo e qualquer sistema obedece suas leis, ordens, desde o sistema solar planetário até o nosso sistema corporal e o sistema, claro, sem dúvida, o sistema familiar, que é regido pelo equilíbrio e a ordem e a hierarquia, que são os princípios que norteiam a constelação familiar sistêmica. Por isso, muitas vezes, através da consulta terapêutica, identificamos algum desses desequilíbrios que é trabalhado pela sessão da constelação familiar individual com bonecos. Então, a sessão de constelação familiar, inicialmente foi desenvolvida por Bert Hellinger com pessoas representando os entes familiares. Então, a reunião de constelação exigia a participação de muitas pessoas, que tivessem também, com o intuito de ajudar, de serem trabalhadas ou também de aprender a fazer a constelação. E aí, a constelação individual, ela veio para suprir essa necessidade dos grupos e o custo também, o tempo que gerava
reunir tantas pessoas. E os bonecos bonecos ou outros elementos acabam representando a família. Então, é um trabalho terapêutico, que vem de origem da psicologia, trabalha a questão lúdica, mas vai organizar o sistema. Então, essa semana eu tive o privilégio de realizar uma constelação com representação de bonecos, que é uma constelação chamada constelação individual, e foi feita por vídeo. E foi muito emocionante. Foi uma irmã que representou a sua irmãzinha, de 8 anos, que mora no interior, num lugar distante dela, e estava sofrendo por um desequilíbrio na hierarquia familiar. Então, todas as vezes que alguém da família permite acessar o campo sistêmico, todos são afetados e beneficiados com o fluxo de um novo patamar de consciência e beneficia todos aqueles que vieram antes. Então, quando uma geração se torna consciente ou consegue equilibrar esses conflitos que podem vir de várias gerações, todos os integrantes dessa família, ancestrais ou os que vêm depois, são amplamente beneficiados, curados, também com o intuito de restabelecer todo o equilíbrio do sistema. Por isso, sempre que eu indico a consulta terapêutica, inclusive a consulta terapêutica está ainda em valor promocional, 50% de desconto, que é o projeto Terapia para Todos, trazer acesso a esse autoconhecimento. Então, essa leitura, que é feita com a numerologia, com as cartas, e eu sou muito suspeita de dizer que é uma consulta linda, tem muitas indicações, então é gratificante poder realizar essa consulta terapêutica, que está em valor promocional, e através da consulta a gente consegue identificar se há necessidade de um processo de trabalho de constelação individual, ou se há a possibilidade de dar continuidade a um processo terapêutico na terapia breve, que é feita presencial ou por vídeo, ou se há a necessidade de acompanhamento, por exemplo, com o uso de medicamento leve ou de floral. Tudo isso é direcionado através dessa consulta, que é uma consulta completa, e você recebe por áudio todas as indicações de como limpar os ambientes, de como entrar em sintonia com a sua força. Você recebe todas as fotos da consulta, que é realizada com vários oráculos. Então, pode sim agendar a sua consulta terapêutica pelo telefone do Clínica Terapia para Todos, que é o 980786033. 980786033. Te passo certinho todas as informações e assim a gente consegue sim direcionar a necessidade de fazer ou não a constelação familiar, ou se cabe dar continuidade a um processo terapêutico, porque cada caso é um caso. Ontem eu atendi por vídeo uma moça que mora sozinha, uma moça muito jovem, que mora sozinha na Escócia. E lá eles estão em lockdown. Nesse momento tão significativo que entendemos a necessidade de buscar aliviar as questões emocionais que vêm à tona em virtude do isolamento. É impressionante como as tecnologias nos ajudam a expandir a fronteira, como tem sido importante também esses recursos que a gente tem no atual cenário mundial. A gente está falando sobre mudanças da sociedade, mudanças de percepção, mudança de conceito. Então, a gente consegue perceber como o mundo avança rápido, como a gente tem acesso à informação, como a gente tem acesso a tudo que a gente precisa hoje para continuar se desenvolvendo. Então, quando a gente volta a falar do tema de origem, que é Deus. Vocês lembram ainda do tema do nosso programa hoje? Que é Deus. Será mesmo que Deus é essa figura punitiva que está mais coerente com a concepção oriental, com base na doutrina budista de que o céu e o inferno são estados vibratórios, chamados também de estados de vida do nosso ser.
A filosofia budista entende que alteramos nossa vibração em 10 estados de vida. Estado de inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade, alegria, erudição, absorção e estado de Buda. O estado de Buda é o estado de iluminação, né? Por isso a religião é chamada de budismo, que é o intuito atingir esse estado. O estado de Buda é similar ao que consideramos o céu. Está em êxtase, em estado de céu, pois é um estado em que se abstém de todos os sofrimentos. Uma pessoa pode estar em um lugar tranquilo e maravilhoso, mas se tiver sentimento de raiva, se estiver triste, com sensação de vingança, com mágoa, ela vai estar vibrando, sem dúvida, nos estados mais baixos da vibração. Portanto, está em estado de inferno. E pode estar em um ambiente pesado e conturbado, mas ainda assim estar em paz consigo, que é estar iluminado no estado de Buda. Esse é um desafio, né? Sobrepor os estados de energia densos, acúmulos pesados, as influências negativas e ainda assim permanecer num estado vibratório elevado. Não necessariamente o estado de Buda em si, mas os estados mais elevados. Então, o que é Deus senão uma frequência que alcançamos através do nosso próprio padrão vibratório? Se Deus é uma frequência, podemos entender que acessamos essa energia e, portanto, podemos ser Deus em ação. Podemos considerar, sim, que Deus é amor, Deus é alegria, pois essas são as frequências mais elevadas que podemos alcançar. Você é Deus em ação quando ajuda alguém a ser melhor, quando faz o que tem que ser feito, quando atua com a sua verdade, quando faz o seu melhor, quando você se cuida e faz o possível para ser uma pessoa melhor, porque assim a sua influência no ambiente e em tudo que você fizer vai ser boa e, por consequência, isso cria um fluxo positivo de energia elevada e força de Deus, do amor e da alegria que se multiplica. Nós encontramos Deus nas dimensões mais elevadas do universo, mas nem sempre precisamos ir tão longe. Basta encontrar essa frequência dentro de nós. Então, nunca se esqueça que você é Deus em ação quando você cuida da sua saúde, quando você cuida de quem você ama, quando você cuida do planeta, de tudo que está sob a sua responsabilidade. Tudo fica bem feito e assim pode ser ampliado e multiplicado. Eu quero dividir uma experiência com vocês do relato de um aluno que estava participando nessa última turma do curso de Cartas Ciganas, que foi consagrado no último sábado, dia 27 de fevereiro. Então, a gente estava falando da combinação das cartas negativas que revelam magia ou manipulação de energia com intenção de prejudicar ou de amarrar mesmo outra pessoa. Então, a gente estava comentando que toda vez que aparecem as cartas negativas, devem ser entendidas como um alerta para limpar essas cargas, para que a pessoa possa se livrar desse acúmulo negativo, que pode bloquear o campo energético da pessoa. Tanto daqueles que mandam fazer esse tipo de trabalho, quanto daqueles que fazem. Aí ele comentou que desde pequeno ele viu o pai dele fazendo esse tipo de maldade. E aí o pai dele ficava rico, perdia tudo, ficava rico de novo, ficava pobre e morreu de ter ficado doente. A gente escuta falar mesmo, né, no meio espiritualista, que mesmo que as pessoas acabam ficando doentes, pessoas que fazem esse tipo de trabalho, pessoas desse tipo de maldade, de extorquir valores exorbitantes das pessoas, acabam com sérias doenças. Mas aí ele disse que quando ele entendeu o que o pai dele fazia, ele ficou muito revoltado e com raiva da espiritualidade. E ele não podia nem ouvir falar de santo, que ele já queria avançar na pessoa. Isso ele contando para a turma, dividiu essa experiência com a gente na turma. Até que um dia, um guia falou para ele que ele tinha dons de cura e que aí ele ia poder ajudar as pessoas a desfazer as coisas mandadas. Até que ele pôde chegar no nosso curso de cartas ciganas terapêutica e aprender através das cartas a identificar quando houver esse tipo de negatividade e
ajudar a desfazer. E aí ele comentou, então, que ele ia fazer o trabalho inverso do pai dele, que era desfazer, ajudar as pessoas a se libertarem daquelas cargas. Vibe Mundial.